Olá, comunidade falante da língua portuguesa em Somerville. Estamos aqui com mais um Summer Viva Show, cheia de novidades para vocês, porque nesse mês que está chegando, novembro, bem no comecinho do mês, a gente já tem um evento maravilhoso e você é nosso convidado especial. Teremos uma feira de educação e saúde na Igreja de Santo Antônio, aqui em Somerville, como temos há tantos anos. E hoje o nosso convidado é o Padre Adriano Tezzoni. Bom dia, Padre. Bom dia, Adriana. Prazer estar aqui de volta para a gente falar mais uma vez um evento tão bacana como esse, né, com essa nossa parceria sempre com a cidade de Somerville e com a nossa comunidade imigrante aqui, né, da nossa cidade. É sempre uma oportunidade maravilhosa a gente estar aqui falando disso. Isso, Padre, muito obrigado. O Padre Adriano está com as portas da igreja sempre abertas para que a gente possa anunciar os serviços da cidade, nossa ajuda, o nosso programa Summer Viva, e somos, assim, parceiros fiéis há algum tempo, não é, Padre? Essa já será a terceira feira que a gente organiza, né, desde que cheguei aqui. E cada vez eu observo, Padre, que a feira tem crescido, né, em ofertas de serviços, de organizações. Como sempre, vamos aqui colocar o que a gente vai ter, né, Padre? Como sempre teremos a vacinação contra a gripe gratuita, então você aí que ainda não teve oportunidade de se vacinar, a Prefeitura está com o Departamento de Saúde levando a vacinação contra a gripe e também o nosso ponto alto, que são as aplicações para os planos de saúde, não é, Padre? Exatamente, é uma oportunidade também de aproveitar nesse dia, sendo um dia de domingo, não é? Onde as pessoas podem vir ao nosso evento e fazer também essa aplicação. Quem precisa renovar, quem precisa ser registrado como novo, né, no sistema, é uma oportunidade única para fazer isso. E tudo num dia só, não é? Isso, e olha como o Padre está falando, um dia de domingo, um dia que a gente tem um tempinho extra para cuidar também da saúde. A gente tem falado bastante aqui no programa que saúde é o que interessa, né? A gente tem que pensar nisso. E a irmã Elisete vai estar lá com toda a sua equipe, né, Padre? Sim, claro, a irmã sempre assistindo a gente lá com toda a turma do Centro Scalabrini, não é? Toda energia. E desde o ano passado oferecendo serviço também em espanhol. Isso é algo novo, né, Padre? Fala um pouquinho para nós. Desde o ano passado a gente resolveu ampliar um pouquinho esse leque da nossa feira, porque a gente sabe da presença da comunidade hispana, que também é muito significante aqui na nossa cidade de Somerville. E como somos comunidade imigrante, quanto mais a gente estiver junto como comunidade, mais forte a gente é, não é? Isso. Então a ideia de trazer, aproximar as comunidades migrantes da nossa cidade para a gente ter mais força, mais voz também, não é? Isso mesmo. Olha, eu acho muito bacana também por parte da igreja esse convite à nossa comunidade hispana. No ano passado a gente já ouviu, né, muitas vozes hispanas na feira. Eu acho que esse ano a gente vai ter ainda mais. Se você conhecer alguém, né, dessa comunidade, que você possa dizer que a igreja está de portas abertas, a nossa feira, né, está oferecendo serviço também em espanhol. E vamos esperar por você lá, toda a sua família, porque a gente vai ter atividades para crianças, né, Padre? Também estamos programando alguma coisa para as crianças, enquanto os pais estejam ali, não é, buscando os serviços que necessitam, para as crianças também terem um entretenimento, algo assim. Mas gostaria de voltar a essa parte, quando a gente fala de incluir a comunidade hispana, é muito importante a gente falar que a gente tem, desde o ano passado, o apoio dos consulados de alguns países hispanos, por exemplo, Peru, Guatemala, Colômbia, El Salvador, Honduras, não é? E também do nosso consulado brasileiro, não é? Então existe um grupo dos consulados que se encontram com uma certa constância e numa dessas reuniões a gente teve a oportunidade então de abraçar todos esses consulados, não é? E eles vão estar presentes e também vão ajudar nessa divulgação e mostrar essa presença deles próximo da sua comunidade, dos seus compatriotas. Então a gente está cada vez mais abrindo esse leque, não só para a comunidade brasileira, mas para também toda a comunidade hispana de nossa área, não é? Olha, eu acho muito importante isso, especialmente nesse momento histórico que eu acho que nós estamos tanto quanto vulneráveis, né? Falando aqui como imigrante, mas temos que nos unir e conhecer um pouquinho mais, né, Padre, das informações. Nós vamos ter várias organizações oferecendo serviços e falando do serviço que elas têm prestado para as comunidades imigrantes, não é isso, Padre? Exatamente. A ideia da feira é exatamente trazer essas instituições que trabalham, não é, dentro da nossa cidade aqui para um lugar só, num único dia, onde as pessoas, não é, possam ter acesso a essa informação, que são informações extremamente importantes sobre educação, sobre saúde, sobre imigração, não é? Sobre moradia, como a cidade de Somerville tem esse projeto também, e tantas outras coisas, não é? Então a ideia é trazer todo mundo junto, que trabalha, né, juntar num único espaço, num único dia,
e mostrar à população, à nossa população, que isso existe e está funcionando dentro da nossa cidade. Porque muitas vezes a falta de informação, de conhecimento, de divulgação, às vezes acaba, vamos dizer assim, fazendo com que as pessoas percam oportunidades que são oportunidades únicas e muito importantes e que facilitariam a vida das pessoas aqui na nossa cidade. Então, olha só, gente, anota aí na sua agenda. No dia 3 de novembro, vai ser um domingo, de 10 da manhã até as 2 da tarde, a Igreja de Santo Antônio, aqui em Somerville, fica na Somerville Ave com a Propezi Street, não é, padre? Isso. Então, olha só, anota aí, 3 de novembro, um domingo, de 10 da manhã às 2 da tarde. Você vai poder tomar sua vacina contra a gripe, renovar ou aplicar para o seu plano de saúde. Você vai, se tiver interesse em moradias acessíveis, que é o programa de loteria aqui de Somerville, casas, né, a um custo mais barato, tanto para aluguel quanto para venda. Nós vamos ter algumas unidades disponíveis nesse dia, 3 de novembro. Então, se você quiser pedir informações ou já se inscrever para o programa de moradias acessíveis, nós estaremos aqui com um grupo de voluntários que vão estar podendo assistir você, não importa a sua condição imigratória, todos são bem-vindos para aplicar para esse programa. É um programa que aqui em Somerville é desenvolvido uma parceria entre aqui para a prefeitura e as construtoras diretamente, então são fundos municipais, onde 20%, padre, do que é construído ou remodelado em Somerville é oferecido para famílias de baixa renda. Então, quem está dentro daquele limite, se você for elegível, você pode aplicar e é um sistema de loterias. E eu tenho que dizer que eu sou muito feliz por ter constatado que pelo menos 15 brasileiros e portugueses no ano passado ganharam a loteria para os apartamentos. Dois brasileiros nos apartamentos para venda e os demais para os de aluguel, inclusive vários ali no Assembly Row. Então, fique atento, porque muita gente fala impossível. Não é impossível, é um sistema de loteria, mas absolutamente não é impossível. E, padre, todas as pessoas que se inscrevem para esse empreendimento, a lista é permanente. Então, se alguém desistir ou não for elegível, você pode ser chamado mesmo depois de alguns anos, como um residente da cidade, depois de 3 anos que aplicou. Ele me ligou e falou, não acredito, estão me chamando, é um apartamento de 3 quartos e o preço do aluguel é pelo menos 1/3 do mercado. Apartamentos novos, então vale muito a pena. Então quem estiver lá na feira vai poder conferir também esse serviço e aplicar, caso ache que deva. Ao mesmo tempo, a gente vai ter, como já colocou aqui, várias instituições que vão falar de imigração, de educação, então, informações valiosas de saúde, da saúde da mulher. A gente vai ter o Cambridge Health Alliance falando da saúde da mulher e de programas gratuitos, onde as mulheres têm direitos a serviços básicos de saúde. Então, eu acho que vale muito a pena, né, padre? Porque às vezes a gente fica ouvindo falar de assuntos, mas não sabe exatamente se é verdade. E lá na feira a gente vai poder contar com instituições que estão todas comprometidas com informações oficiais e genuínas, não é isso? Não, exatamente. Todas as instituições que a gente convida são instituições que a gente tem um conhecimento, tem uma idoneidade, não é? Então, a gente prima por isso também, não é? A gente confia nos nossos parceiros e a gente também cria essa relação de confiança com eles, não é? Para que também a população possa saber que aquilo que está sendo oferecido realmente é algo que é coerente, não é? Que é real, não é algo comentário, coisas paralelas, coisas que às vezes não existem, informações distorcidas. A gente tem também esse cuidado, essa ética, não é? De oferecer informações corretas, precisas, porque a gente sabe que é uma responsabilidade que se tem com a nossa população, não é? É verdade. Então, você aí não deixe de participar, nós vamos ter música, nós vamos ter atividades para crianças, um lanchinho de sempre, né, padre? Sempre, porque não sempre. pode faltar o nosso café com leite, pão com manteiga, as frutas. Então, não deixe de participar. É um momento também da gente encontrar, né, padre, com outras pessoas, outros conterrâneos, e conversar sobre assuntos saudáveis, né, e trocar informações. Isso. O legal da feira também é que ela não se restringe só aos limites da nossa cidade de Somerville. Ela é aberta a toda a população, especialmente toda a população migrante da nossa região aqui. A feira está de portas abertas para isso, não é? Aí também é uma oportunidade de a gente se integrar com outros grupos, conhecer um pouquinho de outras culturas, né? Isso. Porque a gente, quando está imerso no mundo da imigração, a gente também tem que estar aberto para acolher a diversidade cultural e conhecer, porque isso é cultura, não é? Verdade, a gente saber padre. de outros povos, de outras nações, como os costumes, a língua, né? Tantas outras coisas legais que se pode compartilhar, não é? Às vezes a gente trabalha tanto, né, padre, que
nem dá tempo de fazer, digamos assim, atividades onde a gente encontra outras pessoas, acabamos ficando, né, sempre convivendo com as mesmas pessoas, indo para os mesmos lugares, os mesmos restaurantes, e eu acho que essa é uma oportunidade, o senhor tem razão, da gente ouvir falar um pouquinho mais, né, outros sotaques, outras cores, outros sabores e outras experiências, né? Isso enriquece, não é? Enriquece a nossa vida cultural, abre a nossa mente, e a gente se torna mais receptivo, não é? Quando a gente faz essa experiência, a gente aprende muito com o diferente, com a outra cultura, não é? E creio que a nossa cidade de Summerville, como uma outra oportunidade a gente conversou, tem uma diversidade cultural enorme, É não verdade. E que muitas vezes a gente passa despercebido, não é? Outra coisa, padre, a gente vai falar um pouquinho no serviço que a cidade presta aos idosos. Eu acho que pouca gente sabe que a gente tem um centro aqui da melhor idade, que fica ali na Cross Street, e nesse caso eu acho que também é uma oportunidade das pessoas, né, conhecerem quais são os meus direitos, quais são as atividades, os cursos que eu posso fazer, então tudo gratuito. E é importante, né, que as pessoas saibam que a feira é gratuita, que os serviços oferecidos na feira também são gratuitos, inclusive a vacinação. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade. Nesse 3 de novembro, anota aí na sua agenda, de 10 às 2 da tarde. Padre, a gente tem sempre falado bastante que o Centro Scalabrini e a Igreja de Santo Antônio têm promovido muitos eventos, né, em prol dos imigrantes. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o Centro Scalabrini? Então, o centro, desde o ano passado, ele vem num processo diferenciado, porque foi fundado em 2015, mas era, na verdade, um braço da igreja, um ministério, não é? E a gente decidiu, o ano passado, formar algo mais oficial, algo que tem uma identidade, não é? Uma expressão jurídica pública, não é? Sim. Diferenciada. E desde o ano passado, então, o centro, ele não é que ele tenha mudado muito a sua linha de trabalho, na verdade, ele só oficializou aquilo que já vinha fazendo. Não é? Então, a gente está trabalhando em alguns programas, algumas coisas novas que virão para frente, não é? Especialmente na área aí da imigração, da nossa comunidade imigrante, não é? A gente teve, a partir do ano passado, um apoio de um advogado de imigração que venha uma vez ao mês, consultando as pessoas, dando informações, esclarecimentos, né? Algo novo também. Na parte da cultura, a gente tem lá na nossa comunidade, né, uma escolinha de música, onde a gente oferece a oportunidade às crianças, não é? Tem um custo baixo, um custo acessível, para que possam também inserir-se nesse mundo da música, da cultura, que é muito importante, não é? E que ajuda muito, ao invés das nossas crianças ficar o dia todo aí no celular, nos games, né? Então vai aprender algo que é para a vida e que vai encantar as pessoas, não é? Também o centro, a gente está trabalhando agora num projeto aí, uma proposta, não é, também de a gente reforçar aí as classes, não é, de inglês, não é? A gente está tentando algumas parcerias, estamos aí negociando algumas coisas, não é? Também com a parte de oferecer também a preparação para a cidadania, que é algo extremamente importante, porque tem muita gente às vezes que qualificaria, não é? Mas às vezes tem medo, porque eu não falo muito bem o inglês ou algo assim, coloca alguns impedimentos. Então, a gente está tentando juntar. Então, por que não trazer a aula de inglês e trazer a aula de cidadania, né, um trabalho paralelo para facilitar as pessoas. Mas também independente se a pessoa vai fazer ou não a cidadania, eu na minha opinião, pessoal, eu acredito que é uma oportunidade legal da gente conhecer a história do país, É não é? verdade. Numa classe que serve para a vida, não só para a cidadania, mas para quem vai estar aqui, por que não a gente conhecer do país, da terra onde a gente está, não é? Isso mesmo. Eu acho que isso é bacana. E além disso, a gente tem ali com o centro as aulas de português nas sextas-feiras, das 6 da tarde às 8 da noite, para as crianças de 4 a 12 anos. É um programa bem bacana que está funcionando, né? Então, preservando a língua portuguesa como herança é fundamental isso também, não é? Não perder as nossas raízes, não é? E também o centro continuou com a parceria com o consulado brasileiro, que vai de 2 em 2 semanas, né, padre? Isso, a cada 15 dias o consulado está ali presente com um agente consular, né? Então, sempre as pessoas fazem o seu agendamento online, pela internet, pelo site, e tem, então, o seu atendimento ali no centro, sempre às segundas-feiras, a cada 15 dias. Isso, e o Summerville tem ajudado algumas pessoas que não conseguem ou não têm acesso, né, ao agendamento online, a gente tem ajudado aqui, padre, e sempre somos muito bem atendidos quando temos que ligar, é alguma coisa urgente, né, emergencial, sempre as pessoas são muito atenciosas no centro. E os planos de saúde continuam com a irmã Elisete no centro, não é, Isso, padre? então as aplicações, renovações,
instruções, esclarecimentos, tudo continua ali no centro, né? De segunda a quinta-feira, das 4 às 9 da noite. Né? Então, se as pessoas precisarem, é só dar uma ligadinha lá no centro, a nossa atendente vai estar marcando um horário ou indicando, tem trabalhos, serviços que não precisam agendamento, não é? Enquanto outros necessitam, porque necessitam atenção mais particular e coisa e tal. Mas é simplesmente dar uma ligadinha lá, não é, no nosso centro, no 617-625-5353, não é? A partir das 4 da tarde, segunda a quinta-feira, a nossa atendente lá vai estar falando com você para aquilo que você precisar. Tá ótimo. Padre, no caso de alguém, se alguém tiver interesse em aplicar ou renovar o seu seguro de saúde na feira, tem que fazer um agendamento prévio? Pode vir também na feira, né? Mas se puder agendar previamente é bom, porque aí a gente organiza o número de atendentes, né? Isso, então Mas devem pode ligar lá no centro. Eu vou pedir o senhor para repetir o número, padre. Isso, no 617-625-5353. Tá bom. Então, quem precisar e quiser ser atendido na feira, se puder, vai facilitar a organização do pessoal que vai estar atendendo, porque a gente já vai ter uma noção mais ou menos de número, né? E então isso facilita um pouco a organização desse atendimento. Então, olha, ano passado nós tivemos, se eu bem me lembro, mais de 300 pessoas que foram receber serviços nessa área do plano de saúde, e 150 vacinações, né, contra a gripe, que foi o nosso recorde. Até teriam mais, mas as vacinas se acabaram. Isso é bom, significa que as pessoas estão atentas e o inverno está chegando, já está pertinho, né, padre? De vez em quando eu acordo de manhã e falo, será que o outono já acabou? Porque já o frio já está se insinuando, né? Inclusive das vacinas a gente vai praticamente dobrar, não é, Adriana? A gente pediu, né, para a instituição que vai estar trazendo que traga mais do que o ano passado, porque a procura foi maior. Não é? É verdade, nós estamos anunciando assim, não importa, no caso, padre, eu queria deixar bem claro isso, não importa a sua condição imigratória, nem a sua crença religiosa, não é isso? A igreja está aberta para as pessoas em geral, não é isso? A nossa ideia, não é, como uma comunidade imigrante, nossa igreja de Santo Antônio, né? Um dos nossos carismas é exatamente isso, essa abertura, não é, às pessoas, a pessoa do migrante. A gente não pede se tem documento, não pede a religião de ninguém, não é? Quando a gente faz esses eventos é para a comunidade, não é? A gente estar ali abrindo e oferecendo à nossa comunidade um espaço, não é? E creio que isso também faz parte da nossa missão como instituição cristã, católica, não é? Estar aberto também às outras comunidades. Não é? Eu acho que isso fala bastante de Cristo, né? Exatamente. Justamente desse amor incondicional e dessa abertura incondicional. Isso é humanidade, não é? Verdade. Eu creio que tudo aquilo que a igreja vem falando, né, especialmente na pessoa do Papa Francisco, a sua ideia sempre foi essa, não é? De humanidade, uma pessoa que prega, fala da humanidade, não é? Então a gente estar aberto também a essa nossa comunidade que está aí. Então é importante você que está nos ouvindo, que independente da sua religião, da sua crença, da sua condição imigratória, você é bem-vindo, será bem-vindo. Claro, o centro não é isso? Tem as portas abertas para todo mundo, não é? Então, padre, o senhor tem convivido aqui com a nossa comunidade há 3 anos, não é isso? 3 anos. O que o senhor tem notado nesses 3 anos em termos de evolução? O que o senhor tem aprendido com essa comunidade brasileira que está aqui, nessa área do país? Então, nós temos uma comunidade brasileira bastante especial aqui na nossa região, porque a gente tem uma riqueza de dons e talentos na nossa população, não é? Especialmente falo aqui da comunidade brasileira, gente muito talentosa, gente que tem potencial, não é? E que tem oportunidades aqui, não é? Então, eu creio que, por que não a gente dar mais visibilidade a isso também, né? Mostrar que o imigrante ele tem muito a contribuir com a comunidade local, não é? E fazer esse processo de integração dentro das comunidades, isso eu creio que é o grande diferencial, né, de uma municipalidade que valoriza todos, não é? Que tem como lema, aí, como o nosso prefeito, o Joseph Curtatone, sempre fala, não é? E que é maravilhoso esse apoio, essa abertura da cidade, que faz com que as pessoas se sintam parte dessa cidade, desse lugar, não é? Que bom que isso é visível, porque essa é a nossa intenção, por isso até o nome do programa Summer Viva, no sentido de viva, celebre a sua cidade, né? Conheça os seus direitos. Eu acho que todas as pessoas que vêm até nós são, né, se não tem uma resposta imediata, a gente busca, porque todas merecem atenção, né, igualmente. Então, eu acho que isso, eu adoro trabalhar nessa cidade e também ter parceria com a Igreja de Santo Antônio, outras igrejas e outras organizações, porque a gente está aqui para apoiar
como a gente já deixou claro aqui, o imigrante, né? Inclusive porque nós somos imigrantes. Exatamente, né, padre? Não poderia ser diferente. Embora, padre, infelizmente, às vezes, assim, a gente deixa de incentivar ou contribuir ou prestigiar um outro brasileiro local ou um outro falante da língua portuguesa, quando a gente poderia fazê-lo e, nesse caso, investir mais na nossa própria comunidade, né? Para que possamos crescer. Isso é muito legal, porque o ano passado na feira a gente teve pessoas, não é, que falam inglês, né? E que se admiraram da riqueza, da diversidade, dessa integração. E penso que isso é legal também, porque ajuda a gente a quebrar um pouquinho essas barreiras da língua, né, do preconceito em relação à língua inglesa, não é, à comunidade local. E que tem muita gente bacana, por exemplo, na reunião nossa ontem, não é, da Cidade Santuário, né? A gente tinha ali pessoas, né, locais, né, que são aqui americanas, e que estão interessadas também por essa causa, porque tem um feeling, não é? Com certeza. Um sentimento, né, de fraternidade, de irmandade e de humanidade, sobretudo, para com as pessoas. Não vê as pessoas com um rosto estampado numa bandeira, mas vê a face de uma pessoa. Não é? É verdade, padre. Eu também, quando participo de encontros como esse, que na verdade na cidade são encontros semanais, e temos, como o senhor falou, pessoas que não são imigrantes, mas que valorizam, né, o que o imigrante traz, a contribuição do imigrante para esse país, o trabalho sério, né, e comprometido. Então, acende aquela chama de esperança, né? Porque a gente vive num mundo em que há dias que a gente pensa, puxa vida, né? Será que há esperança quando existem, assim, tanto ódio sendo disseminado? Mas, por outro lado, também, eu acho que existe muito amor, nós temos que estar atentos, né, a essas pessoas que também estão ali para nos conhecer e caminharmos juntos, né? Essa cultura da paz, não é, da fraternidade, da integração, eu creio que é isso que nós precisamos nas nossas comunidades. Nós precisamos de pessoas que promovem o ódio, a violência, as coisas. Não, isso não faz parte do perfil, né, das nossas instituições. Nossas instituições estão aí para promover exatamente isso, a promoção da pessoa, né, no seu todo. Isso mesmo. Padre, se o senhor tivesse que dar um recado assim para as pessoas da nossa comunidade, baseado nesses anos que o senhor vem, né, trabalhando com os imigrantes, teria algo assim que o senhor diria a essas pessoas? Eu diria assim, não ter medo primeiro da língua, né? Tem muita gente que acaba criando uma barreira dentro de si, porque eu não falo direito, né, o inglês, eu penso que não, a gente não pode ter vergonha de se lançar e aprender também a língua, porque isso também abre muitos caminhos para a gente, isso é importante, a gente está aqui, a gente precisa também, de verdade, aprender a língua local, não é? E dizer assim, eu lembro sempre da minha professora de inglês, ela dizia assim, olha, não tenha medo de se lançar na língua inglesa, aprender, porque você já sabe uma língua, que é a sua língua nativa, e o inglês não é a sua língua nativa. Então, se você falar alguma palavra errada, não se preocupe, não é? Você está aprendendo. Agora, quem é nativo, né, ela brincava, quem é nativo tem a obrigação de falar a sua língua corretamente, não é? Então, ela dizia, isso para quebrar o gelo, para animar, para incentivar, não é? E outra coisa é a informação. A informação é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas, não é, acabam perdendo oportunidades maravilhosas por falta de informação. E nossa comunidade brasileira, eu penso que nós devemos incentivar as pessoas a lerem, não é? Eu vejo que nós temos uma grande dificuldade da gente ler, e o não ler faz a gente, né, não estar informado e a gente perder informações, coisas importantes, desde uma simples conta de luz, que às vezes tem um aviso, não é? Ou, por exemplo, uma carta, não é? Mesmo do plano de saúde, que a gente tanto fala aqui, não é? Às vezes as pessoas, coisas simples, não é? Que as pessoas às vezes não dão atenção, não leem, né? Simplesmente abre a carta, bate o olho ali, não lê com atenção, e às vezes acaba, né, sendo prejudicado por não ler uma informação importante. É verdade. E nós estamos aqui disponíveis. Eu tenho certeza que o senhor também, lá no Centro Scalabrini, ou na própria igreja, porque às vezes as pessoas jogam com cartas e jogam assim na minha mesa o que é importante para mim. Até eu falo, puxa, que responsabilidade nós temos, né? De definir o que é importante ou não, ler algo para alguém. Então, caso você tenha dúvidas, que venha até nós, porque nós estamos aqui também para ajudá-los, para ninguém perder as oportunidades. E não acreditar nos rumores, né, padre? Que às vezes as pessoas chegam aqui... Ir à fonte oficial, não é? A semana passada tinha uma pessoa que chegou para mim e falou, olha, eu sei que eu não posso tirar um novo passaporte, porque senão a imigração vai vir, vai tomar outra vez. Isso é totalmente infundado e sim, você tem direito de tirar um passaporte brasileiro, seja qual for a maneira que o trouxe até aqui esse país. Então, se você tiver dúvidas, pode vir diretamente falar conosco. Existem outras organizações que são organizações sérias e que vão dar a informação correta, né, padre? Eu acho que é importante a gente buscar
né, informações genuínas. E eu queria falar, padre, eu acho que eu já até mencionei, nós tivemos aqui um grupo de professores da Tufts e vários residentes da cidade falando sobre a saúde da mulher brasileira. Era um grupo de apoio e também de pesquisa. E eu observei que a maioria das mulheres, quando eles perguntaram a quem vocês procuram quando vocês têm alguma dúvida e que vocês têm total confiança, e com muito orgulho algumas pessoas falaram na prefeitura e também na igreja, né? E eu fico muito feliz de saber que essas pessoas têm lideranças que são religiosas ou às vezes governamentais ou não governamentais, que elas confiam. Então, tendo em vista que essas pessoas confiam, por exemplo, na igreja, é uma responsabilidade grande, não é, padre? Que os líderes religiosos têm de fornecer as informações corretas e também dar aquele apoio. Tem pessoas sofrendo, às vezes, de depressão, violência doméstica, não tem coragem de falar com ninguém, né? E que essas pessoas possam e saibam, tenham certeza que elas vão ser acolhidas caso procurem, né, o seu líder religioso, o seu padre, o seu pastor, a gente aqui, mas não deixe de falar, né, padre, porque tem gente sofrendo caladinha, né? Eu sempre enfatizo isso, é importante a gente ir diretamente à fonte. Hoje em dia, com os meios que a gente tem, a internet, facilitam muito, mas também tem muita informação que não é verdadeira. Então, a indicação, a dica é vá à fonte, não é? Vá à fonte, busque a fonte original, para você ter certeza de que aquilo que está sendo dito é realmente verdade. Porque tem muitos comentários, interpretações paralelas aí que não ajudam, às vezes acabam, né, dificultando ou tirando do foco aquilo que se quer. Nós temos um problema que as pessoas não respondem ao censo municipal, porque tem receio de fornecer suas informações. Mas aquelas informações, elas se restringem ao uso aqui na prefeitura e elas podem garantir outros benefícios. A gente pode aplicar para grants que beneficiem as pessoas daquela idade, daquela nacionalidade, né, naquela situação. Então, que as pessoas não tenham receio, porque algum tempo atrás essas pessoas foram desencorajadas a responder ao censo. E daqui a pouco nós vamos ter um censo nacional. Então é bom falar sobre isso, né? Que as pessoas não tenham receio, porque esse tipo de pesquisa, né, de estatísticas, eles na verdade ajudam essas pessoas, essas famílias. São importantes para as políticas públicas Exatamente. locais. Então a gente não pode ter medo, mas no caso, se você tiver medo, não deixe de vir perguntar a nós se realmente tem fundamento, né, o que você está pensando ou o que lhe disseram. Então não deixe de procurar aquelas pessoas que estão aqui para apoiar você. E eu queria agradecer ao Padre Adriano. Já falei dessa abertura, mas sempre essa paciência e, ao mesmo tempo, o Padre Adriano é uma pessoa muito rigorosa e séria com os procedimentos, e eu acho isso muito bacana. Então, o senhor está sempre aberto para a comunidade, mas levando tudo muito a sério, né, de uma maneira que eu acho admirável. Então, mais uma vez, eu também vou colocar aqui que eu acho interessante, porque a igreja está aberta para todas as denominações, oferecendo todos os serviços. E mais do que nunca, num momento como esse, saber que o mais importante é o ser humano do que qualquer outra questão. Claro, a gente tem que olhar primeiro a pessoa, não é? Depois a gente precisa, né, dar essa abertura para a pessoa também se sentir em casa, se sentir segura, não é? E creio que os nossos espaços, tanto a nossa comunidade como o Centro Scalabrini, tem essa missão de oferecer às pessoas ali um lugar de acolhida, não é? De segurança, onde a pessoa se sinta bem, se sinta confortável, não é? E que ela possa também compartilhar, não é, suas alegrias, suas dificuldades. Isso é fundamental. Verdade. Olha, eu vou mostrar aqui rapidamente o nosso cartaz, que ainda não está totalmente pronto, mas já podemos mostrar aqui, falando da Feira de Imigração e Saúde de 2019. Então, gente, anota aí, dia 3 de novembro, de 10 da manhã às 2 da tarde. Nós vamos estar lá na Igreja de Santo Antônio, na Somerville Ave, ali pertinho do Market Basket e com a Propezi Way. Então, se vocês forem lá, vão ser muito bem recebidos, vão receber também muitas informações e serviços e aquele abraço de sempre, né, padre, que nós estamos dispostos a dar. Então, contamos com a sua participação. Até lá.
parte dessa história. Sua